Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Professor Leonardo Galardo, mais uma vez para tratar com você temas importantes do direito penal. Hoje eu separei o arrependimento posterior, que está previsto lá no artigo 16 do Código Penal e sempre aparece em prova para concurso público, prova da OAB, provas universitárias semestrais, enfim. Você precisa conhecer muito bem o arrependimento posterior para que você faça essas provas com segurança, tá legal? Mas antes de mais nada, como você já sabe, de antemão, não se esqueça de se inscrever no canal, clica aqui embaixo no inscrever-se para o canal aumentar cada vez mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo e o principal, mais do que se inscrever, não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você possa começar a receber os informes de todos os vídeos que eu posto aqui, quase que diariamente você consiga receber informações sobre os vídeos assim que eles subirem em primeira mão. Tá legal? Vamos lá, então vamos começar a falar sobre o arrependimento posterior. É um tema que tem uma polêmica, ele tem respostas distintas. Se você estiver, de repente, marcando uma prova objetiva, se estiver fazendo uma prova discursiva, uma prova oral, você pode encontrar diversas possibilidades de resposta, todas elas corretas, conforme a banca, conforme a prova. Então é um tema que causa muita polêmica e gera muita dúvida nas pessoas, dos operadores do direito. Para a gente não ter mais problemas, como você já sabe, aqui no meu canal, a gente trabalha os tópicos de maneira a sanar todos os problemas que possam surgir sobre o assunto em qualquer corrente. Então vamos lá, é para a gente ver de uma maneira total o arrependimento posterior. Pessoal, se vocês pegarem o nosso artigo 16 do Código Penal, vocês vão ver que a lei traz para a gente a informação na seguinte forma, ela diz assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será diminuída de 1 a 2/3. Você vai reparar que eu fiz a leitura de maneira pausada. Eu pausei em vários pontos. Por quê? Porque eu quis pegar o artigo 16 e te mostrar os 4 requisitos cumulativos que ele nos apresenta. Se você fizer uma leitura novamente agora, atento a essa ideia de que são requisitos, você vai perceber o seguinte, são 4 requisitos cumulativos, não adianta ter 3, 2, tem que ter os 4. Se não tiver os 4, não faz jus ao arrependimento posterior. E quais são esses 4? Primeiro, crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo, reparado o dano ou restituída a coisa. Terceiro, até o recebimento, cuidado, recebimento da denúncia ou da queixa. E quarto, por ato voluntário do agente. Se você conseguir conjugar esses 4 requisitos, você recebe como prêmio o que tem na parte final do artigo, que é a redução da pena de 1/3 a 2/3. Tá legal? Agora presta atenção num detalhe importantíssimo aqui. Se você pensar no iter criminis, aquele caminho que o crime percorre, desde o seu momento mais embrionário até o momento que você atinge o máximo de resultados possíveis com a sua conduta criminosa, você vai identificar algumas fases. Tem uma polêmica na doutrina se são 4 ou 5 fases, é polêmica que fica para um outro vídeo, não é para agora, mas vamos considerar nesse vídeo as 5 fases: cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. 5 momentos do iter criminis, do caminho do crime, do caminho percorrido pelo crime, desde a sua fase mais embrionária até o momento em que se atinge o máximo de resultados possíveis com a conduta criminosa. Tá legal? Passada essa pequena informação, eu vou fazer o link agora do arrependimento posterior com o iter criminis. O que acontece? O nome arrependimento posterior já vai te ajudar a não fazer confusão com outros institutos que muitas pessoas confundem como um tal de arrependimento eficaz. Fala para mim se você nunca teve problemas em separar o arrependimento posterior do arrependimento eficaz. Por quê? Porque são nomes parecidos. Mas eu vou te dar uma dica bem rápida aqui e já fica para a tua vida. Veja, se você estiver entre as fases 3 e 4 do iter criminis, eu vou repetir: cogitação, primeira fase; preparação, segunda fase; execução, terceira fase; consumação, quarta fase; e exaurimento, quinta fase. Se você estiver entre as fases 3 e 4, ou seja, você iniciou a execução, mas você não atingiu a consumação, está preso entre execução e consumação, você só pode ter um desses 3 institutos.
tentativa do artigo 14, inciso 2º do Código Penal, desistência voluntária do artigo 15, primeira parte do Código Penal e arrependimento eficaz do artigo 15, segunda parte do Código Penal. Perceba, eu não falei em arrependimento posterior. Eu falei tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. São os 3 institutos que você encontra entre a execução e a consumação. Qual é a resposta prática, a consequência prática que você tira dessa informação? É que tanto na tentativa, quanto na desistência voluntária, quanto no arrependimento eficaz, o agente não consumou o crime. O motivo não importa, é o motivo que vai dar diferença, mas ele não consumou o crime não está consumado. Agora, olha o nome do instituto que a gente está trabalhando, arrependimento posterior. Ora, se o arrependimento é posterior, pessoal, é porque ele é posterior a alguma coisa, é porque ele vem depois de alguma coisa. Se ele não fosse posterior, ele não se chamaria arrependimento posterior, concorda comigo? E por que ele se chama arrependimento posterior? Porque ele é posterior à consumação. Ele vem depois da consumação. É por isso que você nunca mais vai confundir o arrependimento posterior com o arrependimento eficaz, desistência voluntária, tentativa, enfim. Você não confunde mais. Porque quando você olhar para uma questão de prova, qualquer que seja a questão, qualquer que seja a banca, qualquer que seja o nível de cobrança, se você perceber na questão que aquele crime não está consumado, não importa se é por circunstância alheia à vontade do agente, se é pela própria vontade do agente, isso aí é para você distinguir dentre os institutos. Mas se você perceber que o crime não está consumado, esquece o arrependimento posterior. Porque se ele não está consumado, aí sim, vai ser tentativa, vai ser desistência voluntária, vai ser arrependimento eficaz. Agora, se você olhar para a questão e notar um crime já consumado, aí é o contrário. Você elimina esses 3 institutos, joga os 3 fora e fala, vou começar a pensar no arrependimento posterior. Por quê? Porque eu já estou no momento do iter criminis posterior à consumação. Tá legal? Essa é a primeira dica, só introdutória. Veja que eu nem comecei a falar sobre os 4 requisitos. Eu só quero começar a chamar a tua atenção para o momento em que eu me encontro dentro do arrependimento posterior, porque isso já vai começar a dar uma distinção e você não vai confundir o arrependimento posterior com os demais institutos. Tá claro isso? Legal. Então a gente avança, já sabemos onde eu estou, onde eu me encontro, já estou num crime consumado e agora quero que você perceba o seguinte, olha só, eu sei que nesse vídeo eu só estou falando do arrependimento posterior, mas só a título de curiosidade, esses outros 3 institutos que estão fora do problema, sabe qual é a consequência deles? O arrependimento eficaz faz com que você só responda pelos atos já praticados. A desistência voluntária também faz com que você só responda pelos atos já praticados. Mas a tentativa reduz a sua pena de 1 a 2/3. Engraçado, eu acabei de falar que o arrependimento posterior reduz a sua pena de 1 a 2/3. E aí eu estou dizendo que a tentativa também reduz a sua pena de 1 a 2/3. É o mesmo grau de redução, é o mesmo nível, o mesmo quantum de redução que eu tenho no arrependimento posterior, eu tenho na tentativa. Só que na tentativa eu estou bem mais atrás. Tanto que eu não consegui nem consumar o crime. E no arrependimento posterior, não. Eu já estou lá na frente. Meu crime já está consumado e vamos embora e vida que segue. Então, eu estou passando no arrependimento posterior uma consequência ao agente que é uma consequência tão boa quanto a da tentativa. Só que a tentativa eu dei essa consequência para alguém que não consumou o crime. Isso prova para a gente que o arrependimento posterior é um instituto, olhando para o réu, fantástico. Claro, olhando para o réu, né? Não para a sociedade. Olhando para o réu, o arrependimento posterior, ele passa uma ideia de algo sensacional. Por quê? Porque eu fui muito mais longe. Eu caminhei muito mais. Eu causei muito mais mal ao bem jurídico. Tanto que o crime agora já está consumado. Eu estou à frente no iter criminis. Eu pulei mais uma fase. E mesmo estando bem mais à frente do que na tentativa que ficou pelo caminho, eu estou dando a mesma redução que eu dei lá atrás na tentativa. Em outras palavras, para falar um português claro para vocês, no arrependimento posterior, eu estou chegando muito mais longe.
mas estou permitindo uma redução de pena igual aquele sujeito que ficou lá atrás, no meio do caminho. Percebeu? Então esse instituto é bom demais para o réu, ele é extremamente vantajoso. Tanto é vantajoso que não é fácil conseguir. Não é qualquer um que vai conseguir ter o arrependimento posterior. Só vai ter acesso a essa redução de pena de 1 a 2/3, igual a da tentativa por sinal, se conjugar os 4 requisitos cumulativos. Tá legal? Se conjugar os 4 requisitos cumulativos. E antes mesmo de falar dos requisitos, você vê que eu já estou um tempo com você batendo um papo sobre arrependimento posterior e eu não toquei nem no primeiro requisito. Por quê? Porque eu quero falar de uma outra polêmica que existe para aí sim eu falar, agora sim, agora vamos trabalhar os requisitos. Porque o requisito qualquer um vai ler, qualquer um vai olhar no código. Claro, tem um detalhe ou outro que eu vou ter que te passar, mas não tem mistério. Então eu quero te passar os detalhes mais polêmicos primeiro. Por exemplo, qual é a polêmica que eu estou chamando a tua atenção agora? Imagine que eu tenha um concurso de agentes. Imagine que eu tenha um concurso de pessoas. Eu tenho mais de um indivíduo praticando aquele crime. Aí, lembra que eu falei dos requisitos? Eu disse que o crime tem que ser sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem que reparar o dano ou restituir a coisa, tem que fazer isso até o recebimento da denúncia ou queixa e tem que fazer isso por ato voluntário. Lembra disso? Então, antes mesmo de aprofundar os requisitos, imagine que nesse concurso de agentes, por exemplo, 2 pessoas tenham praticado o crime. E aí só uma queira reparar o dano, restituir a coisa. E essa única que quer reparar o dano e restituir, vai lá e repara. Vai lá e restitui, mas contra a vontade da outra. A outra não queria. A outra falou, não vai reparar dano nenhum, não vai restituir coisa nenhuma. Eu quero ir até o final com isso. Aí o outro, não, tá maluco, eu vou devolver. Veja, teve um conflito aqui de intenções, um conflito de interesses. Eu tenho um crime praticado em concurso de pessoas, tem mais de um agente, os 2 praticaram esse crime, só que aí um deles quis fazer jus ao benefício do arrependimento posterior após a consumação e o outro não quis. Aí eu te pergunto o seguinte, o arrependimento posterior só vai ser aplicado então em relação a essa redução de pena de 1 a 2/3 para esse que quis e foi lá e reparou o dano ou vai se aplicar a ambos? Essa é uma polêmica que convive com o arrependimento posterior há algum tempo. E aí eu vou te passar as 2 correntes e aquela que você adota em prova objetiva, tá legal? Bom, a primeira corrente é uma corrente da doutrina, a doutrina mais garantista. Os doutrinadores mais garantistas no Brasil, eles entendem que a reparação do dano, que a restituição da coisa é de caráter objetivo. Ou seja, o que importa é reparar o dano. O que importa é restituir a coisa. Isso é objetivamente considerado e não subjetivamente, conforme a vontade do agente. Então, se um deles reparou o dano, se um deles restituiu a coisa, para essa corrente doutrinária, essa doutrina garantista, você tem o arrependimento posterior sendo aplicado a todos. Todos que estavam naquele concurso. Mesmo que os outros não quisessem ou que o outro não quisesse. Porque se um fez isso, já resolveu o problema. Tá legal? Corrente da doutrina. Agora, o STJ tem uma posição que é mais técnica e menos garantista. É o contrário do que a doutrina diz. O que o STJ fala? O STJ fala pra gente que você vai ter o arrependimento posterior apenas em relação àquele sujeito que de fato quer e vai lá e devolve, quer e vai lá e restitui, repara o dano. Somente esse vai ter direito ao benefício, o outro não vai ter. Percebeu? Por quê? Porque ali você precisa valorar também todos os elementos. Essa é a posição do STJ, é de um julgamento que é o nosso HC 92004 da 5ª turma, tá legal? Pessoal, se você estiver diante de uma prova discursiva, uma prova oral, você vai narrar as duas. Vai mostrar a posição da doutrina, que naturalmente é mais garantista e menos técnica, e depois vai mostrar a posição do STJ, que, por outro lado, ela é mais técnica e menos garantista, tá legal? Agora, numa prova objetiva, aquele de vai e volta, pessoal, posição do STJ, vai colocar a posição dos tribunais, tudo bem? Porque o STJ vai prevalecer sobre qualquer coisa que a doutrina pense. Então, prevalece a posição do STJ, que diz que só se aplica àquele que de fato quis reparar o dano, foi lá e reparou, porque é de caráter pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos entrar na discussão dos requisitos. Olha só que interessante. Quando eu falo em arrependimento posterior, eu trabalho com 4 requisitos cumulativos que aparecem ali no meu artigo 16. E esses 4 requisitos cumulativos, eu vou
pontuar para você aqui. Olha só. Ele começa assim: crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Esse primeiro requisito, eu tiro o que de importante? O que eu tiro daqui para você marcar na sua prova? O que é interessante aqui? Primeiro, olha o que ele fala. Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. O problema é que você não pode ter violência, não pode ter nada disso, é contra a pessoa. Ele falou alguma coisa em relação à coisa, sem violência contra a coisa? Não, mas desde quando eu posso ter violência contra a coisa? Ué, crime de dano, 163, destruir, deteriorar ou inutilizar coisa móvel alheia é um crime com violência contra a coisa. Ou então o furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, do 155, parágrafo 4º, inciso 1º, também tem violência contra a coisa. Eu estouro um cadeado para ingressar, eu arrebento a porta para entrar no galpão e subtrair as tuas máquinas, enfim. Problema nenhum, percebeu? Eu posso ter violência contra a coisa. A questão é, será que isso impede o arrependimento posterior? Resposta, não. Porque ele diz que tem que ser crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ele nada disse em relação à coisa. Se ele não disse, eu não posso inventar, sob pena de analogia em malam partem. Um processo integrativo que aumenta a lei em prejuízo do réu, violando então o princípio da legalidade estrita do artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Então, a primeira observação que eu tiro aqui é a seguinte: eu posso ter violência contra a coisa. Posso ter violência contra a coisa. Fica à vontade. Eu posso arrebentar teu carro inteiro. Depois eu tenho que reparar o dano. Eu vou lá, te dou um carro novo, percebeu? Mas eu posso quebrar teu carro inteiro, praticar um crime de dano, que eu consigo ainda o arrependimento posterior. Eu posso estourar toda a parede do teu depósito para poder subtrair as mercadorias, que depois eu vou lá e conserto tudo, pinto de novo bonitinho, também posso ter direito ao arrependimento posterior. Então a violência contra a coisa, ela não impede a aplicação do benefício do arrependimento posterior. E a segunda observação, essa sim é a observação complexa, é a seguinte: eu posso ter violência contra a coisa, porém eu não posso ter nenhum tipo de violência contra a pessoa. Não, mas você já tinha falado isso. Isso aqui, na verdade, já está na própria parte aqui que traz o requisito. Mais ou menos. Mais ou menos. Pessoal, vamos lá. Qual é a diferença do crime de furto do 155 do Código Penal para o crime de roubo do 157 do Código Penal? Qual é a diferença do furto para o roubo? Vai. Nos dois crimes, nos dois, o agente vai subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso não muda. Nos dois crimes, o agente vai subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A diferença é que no furto ele simplesmente faz isso. Ele subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel. No roubo, ele subtrai, mas ele emprega na subtração, ele emprega algumas coisas. Por exemplo, ele emprega a violência física. Para poder subtrair, ele se diferencia do furto porque ele te dá um tiro, soco, facada, chute, pedrada, flechada, madeirada, percebeu? Violência física. Ou então, ele não emprega a violência física, mas ele emprega aquela grave ameaça. Perdeu, desce do carro, vai morrer, vambora, vida louca, é nós. Percebeu? Aquela promessa de prática de um mal iminente, injusto e grave. Também pode ser. Ou então, tem mais uma que a gente sempre esquece. A gente sempre esquece, quando eu viro para aluno presencial, ou até em turma ao vivo, online, eu sempre pergunto: pessoal, quais são os elementos específicos que você encontra no roubo que o diferenciam do furto? Todo mundo fala assim: Léo, violência ou grave ameaça. Vocês sempre esquecem do terceiro. Existe um outro elemento, que é a redução da vítima a esse acraseado impossibilidade de resistência. Redução da vítima à impossibilidade de
resistência. Pessoal, o roubo tem que ter um dos três: violência física, ou grave ameaça, ou redução da vítima à impossibilidade de resistência. Ao contrário, o furto, ele não tem nada disso. O furto é uma mera subtração. Léo, o que é essa redução da vítima à impossibilidade de resistência? Eu entendi a violência física, o tiro, soco, facada, chute, pedrada, etc. Eu entendi a grave ameaça, a promessa de prática de um mal iminente, injusto e grave. Mas essa redução da vítima à impossibilidade de resistência é o quê? É diminuir a resistência dela? Não. Quando eu falei que esse A era craseado, não é para dar aula de português, até porque eu não sou nada de português. Esse A craseado que eu te falei é para chamar atenção, que é para redução da vítima a total, a completa impossibilidade de resistência. Ou seja, eu vou zerar a resistência, não vou diminuir. Eu estou zerando. É a redução da vítima à impossibilidade. A total impossibilidade, a completa impossibilidade de resistir. Porque eu não diminuí, eu zerei a resistência da vítima. Eu anulei a resistência da vítima. Exemplo, Boa Noite Cinderela. Você está lá na boate, aí o sujeito vai lá, coloca na tua bebida, você não percebe, está conversando aqui, rindo, o copo está aqui na mão, o sujeito joga lá um sonífero, um comprimido, aí você não percebe, bebe, aí você começa a sentir mal, você apaga. No que você apaga, ele pega teu relógio, dinheiro, carteira, celular, chave do carro. Percebeu? Ele subtrai teus pertences porque você está zerado na capacidade de resistir. Ou então, as pessoas às vezes só acham que o Boa Noite Cinderela é o único exemplo de roubo praticado dessa forma. Mas eu posso citar um exemplo que, aliás, já tem prova da OAB. É um exemplo que o sujeito, ele foi trancado no banheiro. Ele foi ao banheiro e foi trancado por fora e ficou trancado lá dentro. Veja, ninguém apagou ele, colocou sonífero, mas ele não tem condições nenhumas de resistir, nenhuma condição de resistir, porque ele está dentro do banheiro trancado, enquanto a pessoa subtrai os pertences lá da casa dele. Percebeu? Tranquilo? Fácil? Eu tive um caso desses na polícia, clássico, que eu atendi lá um sujeito que estava saindo do hospital, se recuperando, tinha ficado aí apagado por quase 24 horas, conheceu pessoas na rua, levou para o seu apartamento, e aí quando viu, foi comer uma macarronada que a pessoa fez para ele, acordou um dia depois, já não tinha móvel nenhum na casa. É o que isso? É roubo, essa parte aqui. Tá legal? Então preste atenção. Por que eu estou batendo nessa tecla de diferenciar o furto do roubo? Porque, olha só, teoricamente, é cabível o arrependimento posterior no crime de furto? Sim, porque o furto não tem violência, o furto não tem grave ameaça contra a pessoa, então, teoricamente, é admissível o arrependimento posterior no furto. Porém, teoricamente, não é admissível o arrependimento posterior no roubo. Por quê? Porque o roubo tem essa violência que é proibida aqui. O roubo tem essa grave ameaça que é proibida aqui. Aí vem você e me pergunta aí do outro lado da tela. Ah, Léo, mas essa redução da vítima à impossibilidade de resistência não está proibida aqui. Por isso que o tema é polêmico. Percebeu? Isso, aliás, já foi questão de defensoria pública em prova discursiva. A questão era assim: admite-se o arrependimento posterior no roubo? Interrogação. Por que isso virou uma pergunta de prova discursiva? Porque no campo teórico, veja, isso aqui realmente está proibido aqui. Isso aqui também realmente está proibido aqui. Mas cadê a proibição da redução da vítima à impossibilidade de resistência? Eu não estou lendo no requisito do arrependimento posterior. Então vamos lá. O que interessa para você, meu aluno aqui do canal, que tem que sanar todas e quaisquer dúvidas que possam surgir. A ideia é sempre arrebentar tudo. Então vamos lá. Para uma prova objetiva, o que eu estou colocando aqui são os requisitos para provas objetivas. Depois eu escrevo ali rapidinho para uma prova discursiva, tá? Para uma prova objetiva, é tudo que está em preto. Prova objetiva é o que eu estou anotando em preto, tá? Veja. Quando eu falo que o crime tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, eu estou dizendo que eu posso ter violência contra a coisa, tem problema nenhum, até porque não está vedado, não está proibido aqui. Porém, eu não posso ter nenhum tipo de violência contra a pessoa. E com base em que eu digo isso, se eu não tenho essa previsão direta na lei? Estou fazendo agora analogia em Malam Partem e vou poder fazer? Eu acabei de falar que não podia fazer antes, vou fazer agora? Não é isso. É que o STJ entende que essa palavra violência aqui engloba uma violência chamada de própria
e uma violência chamada de imprópria. Para o STJ, essa palavra violência é a violência própria e a violência imprópria. E o que seria isso? A violência própria é a violência física. A violência imprópria é a redução da vítima à impossibilidade de resistência. Entendeu? Então o STJ entende que eu não posso ter nenhum tipo de violência contra a pessoa, porque quando a lei proíbe grave ameaça, é a grave ameaça, não tem mistério. Mas quando ela proíbe violência, ela está proibindo tanto a violência física ou própria, quanto a redução da vítima à impossibilidade de resistência ou violência imprópria. Tá claro isso? Pronto, estou saindo da frente, caso você queira dar um print, salvar essa tela, mas é importante você saber então que nesse caso em concreto eu estou tentando te mostrar que o crime de roubo não admite arrependimento posterior. E por que ele não admite arrependimento posterior? Porque ele tem, em algum caso, a violência proibida, seja ela a violência física, seja ela a redução da vítima à impossibilidade de resistência. Agora, cuidado, cuidado. Tudo que eu boto em vermelho e chamo de OBS é o que você defende em prova discursiva, é o que você defende em prova oral, ou seja, se a tua prova for além de uma prova meramente objetiva, de ficar marcando X, marcando certo ou errado, você precisar de um passo a mais, você vem para o vermelho, tá legal? O que eu estou colocando em vermelho para você? Estou dizendo o seguinte: posso ter redução da vítima à impossibilidade de resistência. Posso ter redução da vítima à impossibilidade de resistência, vírgula, uma vez que não há vedação expressa na lei. Percebeu? Quando você chega numa prova discursiva, numa prova oral, você esquece o que eu falei em preto. Posso ter violência contra a coisa, não posso ter violência contra a pessoa. E você fala assim, não, peraí, agora eu até continuo dizendo que eu posso ter violência contra a coisa. Mas em relação à pessoa, muito embora prevaleça no STJ também a impossibilidade de violência contra a pessoa, é possível defender a possibilidade de arrependimento posterior, não com violência física, não com grave ameaça, mas com redução da vítima à impossibilidade de resistência, uma vez que esse ponto específico não está proibido no artigo 16 do Código Penal, e ampliá-lo para admitir também mais essa proibição seria um processo integrativo chamado analogia in malam partem, uma analogia prejudicial para o réu e, portanto, causaria uma violação ao princípio da legalidade estrita esculpido no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição. Tá claro isso? E se quiser botar também o artigo 1º do Código Penal. Então você admitiria nesse caso e, portanto, admitiria no roubo, desde que fosse mediante redução da vítima à impossibilidade de resistência. Era isso que você tinha que falar na prova da Defensoria Pública. São teses defensivas, são boas para a OAB, são boas para a Defensoria Pública, são boas nesse quesito. Agora, para a prova objetiva, você nem pensa nisso. Tá claro? Legal. Esse foi o primeiro requisito. Qual é o segundo requisito? O segundo requisito, vou colocar aqui no lugar desse então. O segundo requisito diz que tem que ser reparado o dano ou restituída a coisa. Reparado o dano ou restituída a coisa. Então vamos lá. Reparado o dano ou restituída a coisa. Pessoal, vocês que me assistem aqui no canal, de novo, o que eu coloco em preto é prova objetiva. O que eu coloco em vermelho é prova discursiva e prova oral. Então vamos começar sempre pelo que está em preto. Olha só. A reparação do dano ou restituição da coisa, vou botar reparação / restituição, devem ser integrais. É isso que a primeira fase pede, é isso que o STF pede, o STJ pede, embora existam decisões divergentes, mas prevalece que a reparação do dano, que a restituição da coisa devem ser integrais, ou seja, completas. Eu preciso devolver tudo que eu peguei de você, eu preciso consertar o dano por completo. Se eu arrebentei teu carro todo, eu não posso devolver consertado, mas com um risquinho na lateral. O risquinho também tem que sair.
Se eu subtrair 10 sacas de café do teu sítio, não adianta eu devolver 9, porque você falou, não, Léo, tudo bem, 9 tá bom, vai, fica com essa uma para você. Não, mesmo que você aceite, eu preciso reparar o dano integralmente, eu preciso restituir a coisa integralmente, porque aqui não é composição civil de GCRIM, que você pode negociar com a vítima, não tem isso, tá legal? Tem que ser integral. E aí, pessoal, se tem que ser integral, qual é o critério que eu tenho para escolher a minha redução, que varia de 1 a 2/3? Qual o critério? Veja, eu vou reduzir de 1 a 2/3, tá bom, mas qual o critério? O critério é a celeridade da reparação do dano, a celeridade da restituição da coisa. Quanto mais rápido eu reparo o dano ou restituo a coisa, melhor. Quanto mais devagar eu reparo o dano ou restituo a coisa, pior. Percebeu? Então o critério é sempre a celeridade, é sempre a velocidade de reparação do dano ou restituição da coisa. Tá claro isso? Legal. Vamos mudar do preto para o vermelho? Vamos falar agora sobre prova discursiva e prova oral? Vamos lá. Para a prova discursiva, prova oral, a OBS é a seguinte: podem ser parciais, vírgula, caso a vítima concorde. Ou seja, eu vou admitir uma reparação parcial do dano, uma restituição parcial da coisa. Caso você, vítima, fale, tudo bem, vai, eu aceito, pode ser. Eu vou admitir, então, uma parcialidade, uma reparação parcial do dano, uma restituição parcial da coisa. E aí, nessa posição que você pode vir a defender em provas discursivas e provas orais, você muda o critério de redução da pena. Agora não será mais a celeridade da reparação do dano ou da restituição da coisa que vai delimitar o quantum de 1 a 2/3. Agora vai ser o quantum reparado, o quantum restituído. Quanto mais eu reparo, quanto mais eu restituo, mais eu reduzo a pena. Agora, quanto menos eu reparo, menos eu restituo, menos eu reduzo a pena. Então, o critério de escolha de 1 a 2/3 depende da posição a ser adotada. A posição de prova objetiva, que diz que tem que ser integral a reparação ou restituição, você vai trabalhar com a celeridade dessa reparação ou restituição. Agora, em provas discursivas ou orais que admitem um posicionamento distinto para aceitar uma reparação ou restituição parcial, aí o critério passa a ser o quantum reparado, o quantum restituído, para você definir entre 1 a 2/3. Tá legal? Esse foi o segundo requisito. Eu saio da frente mais uma vez, caso você queira anotar, registrar, deixar isso salvo aí no seu caderno. Vamos avançar, porque agora é hora de falar do terceiro requisito. Terceiro requisito cumulativo importantíssimo para que possamos ter um arrependimento posterior. E esse terceiro requisito fala o seguinte, olha só, tem que ser até, é um limite, é um marco temporal, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Pessoal, como é que funciona o processo? O processo é um triângulo. A gente olha para o processo, a gente vê um triângulo. Tem 1, 2, 3 lados, 1, 2, 3 vértices, logo 1, 2, 3 partes. Ah, mas só tem essas partes? Não. É o mínimo que eu preciso. Qual é o mínimo que eu preciso para fechar aqui? 3. Então, no mínimo 3 lados, no mínimo 3 vértices, no mínimo 3 partes. Eu preciso ter um autor, eu preciso ter um juiz e eu preciso ter um réu. Ah, Léo, o autor é o criminoso, né? Autor do crime. Não. Aqui, autor é autor do processo. O autor é aquele que processa. O réu, por sua vez, é aquele que é processado. E o juiz está julgando essa história. Pessoal, se eu não tiver essas 3 partes, eu não consigo fechar o meu triângulo. Eu não consigo completar o meu processo. Ele sequer existe. Tá vendo? Ele sequer existe. E aí, prestem atenção num detalhe aqui.
Qual dos três é o primeiro a saber do processo? Ah, Léo, é o réu que foi lá e praticou o crime. Não, o réu é o primeiro a saber do crime, porque ele praticou o crime, então ele sabe exatamente o que ele fez. Ele é o primeiro a saber da existência do crime. A minha pergunta não é essa, é quem é o primeiro a saber do processo. Qual dos três é o primeiro a saber da existência do processo? Ah, Léo, do processo, deixa eu ver. Ah, vai ser o autor. Vai ser o autor porque ele processa, então ele é o primeiro a saber, porque ele está começando isso. Muito bem. O primeiro a saber do processo é o autor quando ele oferece a petição inicial. Oferecimento da petição inicial. Que se for um crime de ação penal pública, será uma denúncia. Se for um crime de ação penal privada, será uma queixa. Então a petição inicial é denúncia nos crimes de ação pública, queixa nos crimes de ação privada. Então, ao invés de escrever oferecimento da petição inicial, eu vou escrever oferecimento da denúncia ou da queixa. Ele é o primeiro a saber do processo. O autor é o número 1, é o primeiro, porque ele oferece a petição inicial. Quem é o segundo a saber do processo? É o juiz. O juiz é o segundo a saber do processo quando ele recebe essa petição inicial. É o recebimento da petição inicial. É o recebimento da denúncia ou da queixa. Aliás, diga-se de passagem, o juiz, via de regra, está obrigado a receber esta denúncia, a receber esta queixa. O juiz tem obrigação de receber a petição inicial. Ele só pode rejeitá-la, deixar de receber, rejeitar, sinônimo, ele só pode rejeitar quando ele esbarrar em algum dos problemas do artigo 395 do Código de Processo Penal. 395 do CPP fala que a denúncia ou queixa será rejeitada, inciso 1º, quando for manifestamente inepta. Inciso 2º, quando faltar um pressuposto processual ou uma condição da ação. Inciso 3º, quando faltar justa causa. Então, se esbarrar em algum desses problemas, 395, 1, 2 ou 3, o juiz vai rejeitar a petição inicial, denúncia ou queixa. Caso contrário, a contrário senso, ele tem por obrigação que receber esta denúncia ou queixa. E ao receber essa petição inicial, denúncia ou queixa, aí ele já agora está dando mais um passo na formação desse processo. Mas o processo só vai ter sua formação completada com o número 3, ou seja, quando o último ficar sabendo. O autor já sabe, o juiz agora já sabe, está faltando o réu ficar sabendo, ele é o último a saber. E como é que ele é cientificado? Como é que ele toma ciência disso? Quando ele, que ainda é um mero acusado, é chamado para dentro do processo. Vem cá que você tem que se defender de alguma coisa aí que está acontecendo, hein? E como é que ele é chamado para isso? Através da citação. Então é a citação do acusado que vai fazer com que ele se torne agora um réu. Viu como é que o meu triângulo fechou? O triângulo está fechado. Primeiro oferece a petição inicial, o autor, depois recebe a petição inicial, o juiz, e por último, o acusado é citado para virar réu. Aí o triângulo fecha. Por que eu estou falando isso? Porque o limite que eu tenho para o arrependimento posterior, o limite temporal para que se admita ainda a reparação do dano, a restituição da coisa e, portanto, o agente possa ser beneficiado com a redução de 1 a 2/3 na sua pena, esse limite é o recebimento. Recebimento da denúncia ou queixa. Ou seja, se o MP, o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, já ofereceu a denúncia, se o querelante, que é o titular da ação penal privada, já ofereceu a queixa, eu ainda posso ter arrependimento posterior? Posso, porque eles só ofereceram. Posso, cuidado, posso. O que eu não posso é ter o juiz que já tenha recebido esta petição inicial. Então o MP foi lá e ofereceu denúncia, a querelante foi lá e ofereceu queixa, aí você repara o dano. Ok. Agora, se o juiz receber, aí não tem volta, aí não tem mais jeito. Depois que o juiz recebe a denúncia ou queixa, depois que o ponto 2 acontece, você não consegue mais ter o arrependimento posterior. De uma análise das provas dos últimos 5 anos, eu posso falar para você, sem medo de errar, que a minha equipe estatística chegou à seguinte conclusão. Tudo que eles levantaram para mim, e aí depois eu verifiquei, realmente eu concordo, a gente tem um grau de cobrança muito forte em cima desse requisito. E como é que isso costuma ser cobrado? Sobretudo em provas da banca CESP. Ele coloca oferecimento e você vai sem perceber.
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o oferecimento, você vai e nem percebe e erra a questão sem notar. Então, cuidado! Cuidado, que se ele botar aqui oferecimento, é para te derrubar. É para te derrubar. É até o recebimento. Esse limite é o recebimento. Tá legal? O limite aqui, o ponto que eu tenho final para poder reparar meu dano ou restituir a coisa que eu eventualmente tenha subtraído, esse ponto final é o recebimento, tá legal? E aí, lembra da minha caneta vermelha que vem para observações que você só pontua em prova discursiva, só pontua em prova oral? A minha observação aqui de prova discursiva e prova oral é a seguinte: de acordo com o doutrinador, com o professor Paulo Queiroz, e o que ele fala é de total e absoluto bom senso, é óbvio isso, não precisava dizer, mas ele fala só para deixar claro. O limite não seria, na verdade, muito bem o recebimento, e sim a ciência pública do recebimento. Ou seja, não é o recebimento em si, mas é a ciência pública desse recebimento. É o momento em que esse recebimento ele é publicizado. É o momento em que você, de fato, toma conhecimento desse recebimento, ou seja, é com a publicação da decisão que recebe a denúncia ou queixa. Não é o recebimento em si, porque o recebimento é um ato de gabinete. Nas palavras dele, o recebimento é feito dentro de um gabinete fechado, 4 portas, 4 paredes, não sei o quê, e ninguém vê o que está acontecendo. Às vezes o juiz está lá recebendo lá na sala no ar-condicionado e o sujeito está na rua reparando dano. E aí não vai ter direito? Vai, porque o que conta não é quando ele assina o papel, o que conta é quando aquilo é publicado. Então, Paulo Queiroz diz que o limite é a ciência pública da decisão de recebimento da petição inicial, ou seja, a denúncia ou queixa. Esse é o limite, tá? O limite é a ciência pública da decisão de recebimento da denúncia ou queixa, justamente pelo fato do recebimento em si ser um ato de gabinete. Mas isso é óbvio, eu não precisava te falar, só estou trazendo porque é uma posição do professor Paulo Queiroz e você pontua melhor se você colocar isso em prova discursiva e em prova oral. Mas prova objetiva, já sabe, é recebimento e ponto, e cuidado que ele vai escrever oferecimento para tentar te pegar. Pessoal, por último, a gente fala que tem que ser por ato voluntário do agente. Tem que ser por ato voluntário do agente. E quando eu falo que é por ato voluntário, o que eu estou tentando falar para você é que ele tem que reparar o dano ou restituir a coisa livremente. Ou seja, ele vai lá e repara, ele vai lá e restitui. Ninguém chegou, colocou uma arma na cabeça dele, pegou a coisa por ele. Onde é que está? Está ali? Então eu vou lá pegar. Pronto, peguei. Veja, não foi voluntário. Não foi voluntário. Eu te torturei, fiz isso, fiz aquilo para você me falar onde estava e eu fui lá e peguei? Não, aí não é voluntário. Para ser voluntário, ele tem que fazer isso livremente, tá legal? Livremente. Agora, cuidado, o que é importante aqui? Que a gente vai usar a caneta vermelha. A caneta vermelha é para falar o seguinte: por mais que tenha que ser voluntário, que eu tenha que fazer isso de forma livre, a reparação do dano ou restituição da coisa, ela não precisa ser espontânea. Não precisa ser de forma espontânea. Aliás, eu sei lá o que é espontâneo. Eu não tenho dicionário aqui para ficar comparando voluntário e espontâneo. Espontâneo é o que parte da minha cabeça. Espontâneo é aquilo que é ideia minha. Eu posso sim ter a ideia, poxa, é melhor eu devolver esse negócio espontâneo e devolver voluntário. Ou você pode chegar para mim, Léo, para com isso, cara, você nunca foi disso, vai lá e devolve esse negócio. Aí eu, tá bom, vou lá. Não foi espontâneo, a ideia foi tua, mas eu fui lá e devolvi, não fui? Voluntário. Então o que importa é que o agente voluntariamente, o agente livremente, repare o dano ou restitua a coisa. É isso que importa, é isso que interessa. Agora, se a ideia vem da cabeça dele para ser espontâneo ou não vem para não ser espontâneo, isso não faz a menor diferença prática no que nós temos aqui. Tá legal? Então repare, o que você tirou disso tudo? Que você tem um mega benefício para o sujeito que já consumou o crime. Já consumou o crime.
mas vai ter uma redução de 1 a 2/3, por sinal igual à redução lá da tentativa, em que ele ficou pelo caminho e não conseguiu consumar. Então é um instituto muito vantajoso para ele, mas que só será possível aplicar se ele conseguir conjugar aqueles 4 requisitos cumulativos do artigo 16 do Código Penal. Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente. E para cada um desses 4 requisitos, eu coloquei informações importantes, eu pontuei em vermelho detalhes que você precisa ter em mente para a prova discursiva, para a prova oral e assim por diante. Agora, se a tua prova for meramente objetiva, é só o que eu botei em preto, é o padrão de resposta que não tem mistério. Tá legal? Além disso, vimos alguns detalhes mais polêmicos também, como a questão do arrependimento posterior em casos de concurso de agentes, e com isso a gente consegue ficar tranquilo, eu fico seguro de que você tenha uma base agora sólida para poder fazer questões de prova relacionadas ao arrependimento posterior. Eu vou falar novamente o que eu falei no início do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, clica aí para se inscrever e, mais importante, ative o sino com as notificações para que você continue recebendo de forma gratuita aí no seu conforto, aí no seu smartphone, na sua casa, onde você estiver, todos os conteúdos de direito penal, direito processual penal, leis penais extravagantes, criminologia, tudo aquilo de importante que eu tenho para contribuir com você, para te ajudar a ter um 2019 de sucesso, sobretudo no campo dos concursos públicos, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!